Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Bom dia, tio Gerson. Meninos, como fez frio, não foi? Como é que vocês passaram? Aliás, vocês gostam do frio? Eu adoro, crianças. Aliás, eu não sei se a tia Beth comentou com vocês que uma das razões pelas quais ela veio morar em Teresópolis foi essa, o frio. Eu adoro o frio. Aliás, crianças, qual estação do ano que vocês mais gostam? Coloca aqui no nosso grupo. A gente gostaria muito de saber se tem uma, se são duas, se são três ou se são as quatro. A gente gostaria muito de saber, tá bom? Nós vamos aguardar. O tio Gerson, ele começou o nosso estudo de hoje falando da obediência e da cólera. Uma ação positiva e outra ação negativa. E ele falou também que estas lições estão no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de mais uma bem-aventurança que nós já aprendemos, que nós já conversamos, que nós já estudamos algumas, não é? E a de hoje diz o seguinte: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Este também é mais um convite amoroso de Jesus para todos nós. E ele fez este convite porque ele sabe que isto é possível. Nós, espíritos criados simples e ignorantes, um dia chegaremos à perfeição. E Jesus acredita tanto nisso que ele fez um apelo para que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E quais são esses caminhos para a gente atingir a perfeição? São muitos, mas dentre eles é trabalharmos as nossas más tendências, trabalharmos aquilo que não é muito legal, aqueles sentimentos que não nos fazem bem, ok? Vamos falar então sobre obediência, que é uma virtude e que muita gente entende de uma forma errada. Muita gente tem a falsa ideia de que obediência é humilhação. Ser obediente é humilhar-se. Nada disso. Nós precisamos sim entender que obedecer deve estar de acordo com a razão. Precisamos sim obedecer entendendo exatamente a importância daquilo que iremos fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, além daqueles que o tio Gerson já deu. Atualmente, nós estamos vivendo uma situação diferente na nossa cidade por conta dessa pandemia, em que as pessoas só podem circular na cidade nos dias que estejam de acordo com o número final do seu CPF. CPF é um documento chamado Cadastro de Pessoa Física. Então, dias pares, CPF com número par. Dias ímpares, CPF com número ímpar. Então, nós precisamos obedecer porque nós sabemos a importância dessas medidas, ainda que isto não nos agrade. Ou seja, nós obedecemos porque sabemos a razão disso, não é mesmo? E qual é a razão para nós obedecermos? É para que mais pessoas não se contaminem. E vejam que por trás desta obediência tem outros sentimentos maravilhosos, ou seja, a solidariedade, o altruísmo, se lembram que nós estudamos na aula passada, o respeito ao próximo e muitos outros mais sentimentos que estão dentro dessa boa ação que nós praticamos, ok? E a cólera, hein? A cólera é aquele sentimento ruim de uma reação, em vista de uma reação que uma pessoa sente
por causa de uma revolta. Eu vou contar uma historinha para vocês que ilustra muito bem isso que nós estamos falando. E a nossa história começa com um homem que foi despedido do seu emprego. E aí, com muita raiva, ele resolveu escrever um bilhete com palavras muito agressivas para o seu ex-chefe. E aí, o seu ex-chefe, quando chegou à mesa, leu aquele bilhete e sabe o que aconteceu? Ficou tremendamente irritado. E aí foi para casa almoçar, chateado. Chegou em casa, quando começou a comer, se irritou com a esposa porque disse que a comida não estava legal, a comida estava muito salgada. Olhem só, crianças. Só aqui nós já podemos observar que ele transferiu para a sua esposa o veneno daquelas palavras que ele assimilou ao receber aquele bilhete. Continuando. E aí foi a vez da cozinheira nessa história. A patroa descarregou toda a sua raiva que recebeu do marido, quando ele disse que a comida estava ruim. O que ela fez? Ela disse para a empregada, para a cozinheira, que aquela comida não estava boa, que ela já não sabia mais cozinhar, que ela precisava aprender tudo de novo, que ela se aborreceu o dia, enfim, falou um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Seguindo a nossa história, a cozinheira também ficou com raiva e sabe que descontou em quem? No cachorrinho. O cachorrinho que estava deitado, tirando aquela sua sonequinha. O que ela fez? Ela deu um chute no pobre do cachorrinho. E o cachorrinho, assustado, saiu correndo e mordeu a primeira pessoa que ele viu na frente. Quem foi? A vizinha. E a vizinha, com muita dor e com muita raiva por ter sido mordida, começou também a agredir com palavras o enfermeiro que estava cuidando dos seus ferimentos. Olha como é que essa história é comprida. E aí o que aconteceu? O enfermeiro, por sua vez, ao chegar em casa para o jantar, começou a brigar com a sua mãe, dizendo que ela era culpada dele trabalhar daquela maneira e que ele já não aguentava mais. E aí? O que a mãezinha dele fez? Ela abraçou o filho, deu um beijo no rosto dele e falou: "Você tem toda a razão." Olha só, com esse gesto, ela fez com que aquela raiva, aquele sentimento ruim, parasse ali. E nós que sabemos dessa história, que acompanhamos toda essa história, sabemos quantas pessoas tinham sido prejudicadas por causa daquela raiva que começou lá no início. E a atitude daquela mãe foi como se ela tivesse jogado uma água fria sobre o fogo. Apagou. Foi a força do amor que fez com que aquele sentimento ruim não prejudicasse mais ninguém. Então, o que nós podemos aprender desta lição? Que antes de nós reclamarmos de alguma coisa, deixemos que as nossas emoções se mostrem pacificadas. Porque a cólera, em primeiro lugar, ela prejudica quem? A nós mesmos. E depois pode prejudicar a outras pessoas. Vamos pensar sobre isso? Eu vou pensar. E eu espero que vocês pensem também. Ok? Então vamos relaxar nas nossas cadeiras ou no lugar que nós estivermos sentados, fechando os nossos olhinhos, agradecendo a Deus nosso Pai por tudo aquilo que Ele nos dá.
e que sabemos perfeitamente que nada acontece sem o seu consentimento. Pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que continue ao nosso lado, nos ajudando na nossa caminhada para que as nossas ações sejam sempre de amor e de paz. E que este amor e que esta paz também possa ser transmitida a todos aqueles nossos irmãos que neste momento encontram-se em sofrimento. Que assim possa ser, graças a Deus. Meus amores, feliz sábado. Fiquem com Deus.